Chegamos a mais um episódio dos Diálogos das Assalariadas Rurais e hoje a gente tem como convidada a diretora da Oxfam Brasil, Kátia Maia. Seja muito bem-vinda, Kátia. Ai, muito obrigada. É muito bom poder estar aqui com vocês e com as trabalhadoras assalariadas rurais. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente é que agradece a disponibilidade e eu queria que você já conversasse com a gente, falando sobre o olhar diferenciado que a Oxfam Brasil tem aqui no país. É uma entidade internacional, né? Mas aqui no Brasil ela tem um olhar diferenciado para as relações de trabalho, né? Sim, a Oxfam Brasil, ela é uma organização brasileira, mas que faz parte dessa rede internacional. E quando a gente começou nosso trabalho aqui no Brasil, a gente colocou como prioridade o enfrentamento das desigualdades. E quando a gente está falando de desigualdade, se existe uma área que essa desigualdade é muito grande, é no trabalho, é nos direitos do trabalho. O direito, né, a um trabalho justo, a um trabalho decente, onde as pessoas recebam o correto pelo trabalho delas. Então, o trabalho ele é fundamental para a vida das pessoas, muito importante. E é por isso que a gente tem focado muito, né, tem priorizado aí trabalhar com o mundo rural, que é quem põe a comida na nossa mesa, não é mesmo? Verdade. E, Cátia, eu queria que você já dissesse, explicasse um pouco também sobre como a Oxfam ela contribui nas lutas e na organização das mulheres na América Latina, sobretudo nessa parte do meio rural, que era justamente o que você estava falando agora, que é quem põe a comida na nossa mesa, né? É, tanto aqui no Brasil como em outros países onde a gente atua, né? A gente vê as mulheres trabalhadoras assalariadas rurais como assim fundamental, porque as mulheres elas primeiro têm a força da luta, elas têm a força do trabalho duro que elas fazem, né? E elas sempre têm um trabalho duplo, triplo, e elas sempre estão em uma situação em que elas têm um salário menor, condições piores. Então, se a gente pensa numa sociedade mais justa, a gente precisa trabalhar com as mulheres, que são essas mulheres que estão sendo mais impactadas pelas injustiças, mas também são essas mulheres que apresentam o caminho para a gente mudar essa situação, né? Então, em outros países também, a Oxfam prioriza muito o trabalho com as mulheres. E as assalariadas rurais, elas são muito importantes nessa cadeia da produção, né? Da produção do alimento, da produção no campo. E elas são as menos reconhecidas, tanto pelos homens, os próprios homens do campo, quanto pelo restante da sociedade. E de que forma é conduzido esse trabalho? Você pode exemplificar um pouco sobre como é que é tratado para que a gente chegue nessa igualdade? Sim, tem uma coisa muito importante para nós e que a gente vem fazendo aqui no Brasil, que é trabalhar com o mundo sindical. Porque a gente entende que a representação, ela é uma forma de luta importante, né? E a gente precisa ter, dentro dos sindicatos, muito mais mulheres, qualquer tipo de sindicato, incluindo os sindicatos rurais. Porque o sindicato faz aquele embate direto ali, né, com o patrão, com o dono da fazenda, com o dono da empresa, ele faz as negociações. E é muito importante que a voz das mulheres seja feita diretamente por elas, que as mulheres estejam nas lideranças sindicais. Então, a Oxfam Brasil ela tem feito um trabalho muito de fortalecer junto aos sindicatos e aqui no caso, né, no caso sindicatos das trabalhadoras assalariadas, trabalhadoras e trabalhadores assalariados rurais, dar essa visibilidade e garantir esse direito das mulheres. A gente também faz muitos estudos, pesquisas de campo, que a gente vai lá, no local onde a gente sabe que as condições
de trabalho não são corretas, não são justas, a gente faz pesquisa, a gente produz relatório, a gente faz vídeo, para a gente poder dar visibilidade para esse tema, para as pessoas da sociedade entenderem o que está acontecendo na vida no campo. E mais, como a Oxfam faz parte dessa rede internacional, a gente tem feito diálogos, inclusive no caso daqueles produtos que são para exportação, com os compradores lá fora. Porque os compradores lá fora, os supermercados internacionais, né? Os que compram aquele café internacional para produzir café especial, eles não podem estar comprando coisas, produtos que não respeitam os direitos das assalariadas rurais. Eu queria que você contasse um pouco para nós, na verdade, falasse qual foi o retrato que foi percebido dentro desse relatório dos assalariados e assalariadas rurais do Brasil neste segmento da fruticultura e de como dar essa visibilidade, de produzir esse relatório, pode melhorar a condição de trabalho dessas pessoas também. Olha, o relatório, quando ele traz a vida real das pessoas, né, ele mostra ali com números, com histórias de vida das pessoas, o que efetivamente está acontecendo, ele passa a ser uma ferramenta de luta muito importante do sindicato. Quando a gente consegue dar visibilidade e a gente fala, olha, o setor de frutas do Brasil faz muito dinheiro, mas os assalariados rurais que estão lá na base dessa produção, que planta, que colhe, né? Esses são os que menos recebem. Então, quando a gente fala isso, a gente espera gerar na sociedade esse senso da injustiça. E a gente quer pressionar os grandes supermercados, por exemplo, que sempre falam que eles são super preocupados com as questões sociais e ambientais, a gente quer mostrar para eles que eles estão comprando fruta de quem não tem essa preocupação, tanto para dentro do Brasil quanto para fora do Brasil. Os relatórios, eles têm importância de dar essa visibilidade, e porque é uma pesquisa séria, né? É uma pesquisa que a gente procura ter as informações corretas, mas o mais importante é que realmente se torne tanto uma ferramenta para o conhecimento da sociedade, daquela realidade ali, quanto para aqueles representantes sindicais, mulheres e homens, possam fazer suas negociações para garantir melhores condições de trabalho e garantir seus direitos. Porque hoje a gente vê com esse estudo muitos direitos que não são cumpridos, muitos direitos que não são permitidos a essas assalariadas e assalariados rurais. O tema do agrotóxico, por exemplo, é uma coisa terrível quando a gente vê as consequências dos agrotóxicos que essas trabalhadoras e trabalhadores têm que usar, né? Os salários que são mínimos, né? As condições para as mulheres são sempre as piores. As mulheres não podem ficar grávidas, as mulheres não podem ter licença, maternidade adequada, né? Então, é uma situação muito injusta. E a gente precisa mostrar para a população que isso não está correto. A gente espera que dentro desse diálogo também a gente consiga dar mais visibilidade em relação a isso e trazer realmente à luz essa questão da igualdade e que de toda a cadeia participa, né, no caso dessa desigualdade. Eu queria me despedir de você, Kátia, falando exatamente sobre isso. Queria que você deixasse uma mensagem sobre como é que as mulheres podem se unir e estarem representadas dentro dos sindicatos para que essa luta continue e perdure. Thalita, eu queria dizer para as companheiras aí do campo o seguinte: estar no sindicato, estar na liderança é um direito de vocês. Não é favor dos homens, não. É um direito. Vocês são trabalhadores com jornada dobrada, que vocês trabalham no campo e ainda trabalham em casa para cuidar da família, né? Porque tem isso. Então, as mulheres que são assalariadas precisam entender que elas têm a capacidade de estar nesses espaços
de negociação, com a força do que elas fazem, do que elas produzem. Então, acreditem em vocês. É importantíssimo estar juntas na luta, se unam, porque é a união que faz a força mesmo. E muito obrigada pelo trabalho de vocês, assalariadas rurais. E é com essa mensagem sobre ocupação de espaço que a gente encerra o diálogo de hoje. Para saber mais, acesse www.contar.org.br. Até o próximo!